Boa noite a todos, e a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos ler o texto bem rapidamente. Se você puder, se colocar sobre os seus pés e abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Deixa eu me arrumar aqui. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 11 a 13. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 11 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a boa obra de cada um. Pode tomar seu assento. Agradeço a Deus pela vida do nosso pastor presidente, mais uma vez pela oportunidade de estar na casa de Deus, e mais uma vez a oportunidade de estar com a honra de ministrar a palavra de Deus. Quero também agradecer a alguns irmãos que estão em outros ministérios, que estão permitindo que o estudo de Cristo seja disseminado, como o irmão Tiago, da Igreja Presbiteriana do Paraná, o irmão Dr. Bruno, da Igreja Heróis da Fé, na pessoa também do seu pastor presidente, pastor Walter, a Vanessa, da Igreja Batista aqui do centro. São igrejas que estão trabalhando versículo por versículo da Bíblia. São ministérios que estão tentando aprender um pouco mais de Deus e acharam graça em mim, e eu estou ajudando. Eu estou contribuindo de alguma forma para que mais pessoas tenham conhecimento do verdadeiro Evangelho de Cristo, que hoje é tão raramente pregado. Eu louvo a Deus pelo nosso ministério, cuja presidência não abre mão da palavra de Deus. Um ministério que, do período que nós ficamos de 2 horas, pelo menos 40 minutos é reservado à palavra de Deus. E pode ser que alguém ache que isso é pouco, mas a maioria aí que a gente vê, irmãos, é 2 horas de louvor e 10 minutos de palavra. Por isso o povo não se sustenta, por isso o povo fica passando de tempos em tempos e não conseguem se firmar. Eu não combinei com ninguém, então eu pensei que seria o outro púlpito que está ali aqui, com um pouco mais de espaço, mas vamos nos ajeitar. Como nós lemos, é possível levantar um edifício sobre a palavra de Deus para o mal. Porque Paulo foi categórico ao dizer: e se alguém sobre este fundamento edificar, ou seja, levantar um prédio, levantar uma estrutura tão gigantesca como palha, madeira, feno, deixando de lado o que é realmente de Cristo, ouro, prata e pedras preciosas. Então é possível usar a palavra de Deus para manifestar o pecado. Coisa triste é saber que tem gente que faz isso, mas tem. Então o que nós precisamos? Nós, individualmente, ler, estudar, meditar, aplicar em nossas vidas, transformar as nossas atitudes para refletirmos a glória de um reino futuro, e não aceitar de forma alguma aquilo que é contraponto à palavra de Cristo, ou seja, todos os anticristos que tem por aí. E na época de Paulo, assim como hoje,
Muitos fazem isso. E o primeiro, irmãos, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi Satanás. A Bíblia ela foi escrita, ela começou a ser escrita em 1500 a.C., através de Moisés, escrevendo o livro de Jó. Só que antes disso, a palavra de Deus ela já havia sido revelada. Lá no Éden, o próprio Deus revelou a sua palavra. Quando ele instituiu a família, o casal, ele deixou uma regra, uma única regra. De tudo aqui vocês têm direito, é só pedir que vai se fazer conforme você quiser. Só aquela árvore ali que eu gostaria que vocês não pegassem, né? Não coma daquele fruto, porque certamente quando comer você vai morrer. E quando chega a serpente, e nós sabemos que é a tipificação de Satanás, disse exatamente a mesma coisa. Não, Deus está errado. Quando você comer, você vai ser igual a Ele. Mas na verdade, já eram como Deus. Vamos recapitular. Gênesis 3:8. Vamos lá, Tainá. Se não conseguir, eu leio aqui. Gênesis 3:8, por favor. Eu vou estar lendo aqui para poder ganhar mais tempo. Ouviram a voz de Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor dentre as árvores. Perceba que eles passeavam com Deus todos os dias na viração do dia. Era hábito, era comum. Era a parte gloriosa de Deus de descer no jardim e passear com a sua criação. Só que aí um belo dia, Eva desobedecendo ao único não que Deus deu. Porque de todas as aves do céu eles tinham domínio. De todos os animais marítimos eles tinham domínio. De toda a terra eles tinham domínio. Um não apenas Deus deixou. E por causa desse um não, Deus teve que matar o primeiro animal para fazer túnicas e cobrir o corpo deles. Então, nós percebemos que Adão passeava com Deus. Mas tem uma pessoa na Bíblia que Deus faz uma referência. Eu não sei o que aconteceu antes do nascimento de Matusalém, mas ele disse que após o nascimento de Matusalém, Enoque andou com Deus por 300 anos. E este foi trasladado, ou seja, não viu a morte. O que eu aprendo aqui? Que passear com Deus é momento. Andar com Deus é consistência. Não use Deus por alguns momentos. Permita que Ele entre em sua vida e você consiga de fato conhecê-lo e andar com Ele. E andar com Ele, nós vamos discorrer ao longo dessa mensagem alguns princípios. Vamos para Gênesis 5:22. Vamos lá. Nem todos eu tenho aqui, tá? Se desse para acompanhar, porque nem todos eu digitei aqui. Mas vamos lá. E andou Enoque com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Somente até aí. Foi o que acabei de dizer. Então, não use Deus apenas por um momento. Sabe por quê? Se você tiver filhos, principalmente. Porque se você não for uma referência para os seus filhos, pode acontecer o que aconteceu com Caim e Abel. Caim, diz o texto que ele era agricultor. Agricultura é aquele que cultiva a terra.
é um trabalho um pouco mais duro que o de Abel. Abel era pecuarista, cuidava dos animais, então era um trabalho mais leve. Quem cuida da terra é obrigado a lavrar ela o dia inteiro, mas quem cuida dos animais pode dar de comer e de beber de manhã, depois por volta do meio-dia e depois volta à noite. Então era um trabalho relativamente mais leve. Olhando por este lado, e somente isso, sem fazer nenhum estudo, Deus é mau. Porque os dois proporam no coração de entregar uma oferta para Deus. E um trabalhou muito mais, e quando chega com a sua oferta, simplesmente Deus recusa. Deus recusa a oferta e Deus ainda faz um questionamento. Fala: Caim, por que você está triste? Quem faz certo, faz certo. E quem faz errado, faz errado. Qual que era o erro aqui? Porque Adão e Eva eram realmente novos nessa questão de princípios de Deus. Eles não tinham todo o conhecimento, foram aprendendo com seus erros. Já Caim e Abel tinham a referência dos pais, então não tinha como mais errar. Se você ler Gênesis 3, 7. Gênesis 3, 7. Esse eu não tenho aqui, se der para colocar. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vamos agora para Gênesis 3, 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e o vestiu. Peles de animal, somente até aí. Então perceba, quando Adão quis se cobrir, ele fez o quê? Ele foi lá numa árvore de figueira, pegou as folhas, deu um jeito de cozer essas folhas e cobriu parte do seu corpo. E Deus falou: não vai dar certo. Adão, não é assim que eu trabalho. Como foi o louvor que nós cantamos hoje? Não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Isso é muito sério. Se nós não conhecermos o jeito de Deus, a gente vai ser levado por ventos de doutrina. É necessário conhecimento para congregar, para cultuar, para se render, para viver uma vida com Deus. Não dá para viver uma vida com Deus sem ter conhecimento de Deus. Eu estava conversando com um obreiro. Ele é neófito com certeza, porque a conversa foi muito ruim. Mas deu para mim entender que muitos que estão aí sentados, isso pode ser vocês, isso pode ser quem está em casa também, que não se predispõe a ler a Bíblia, vai sempre entender a Bíblia na visão de outra pessoa. E essa outra pessoa, ela pode ou não estar falando a verdade. E como eu sei? Quando eu leio. E ele disse que se alguém vai a algum ministério, e este ministério não prega a verdade, ele falou o nome do ministério, eu não vou falar aqui por ética, mas nós sabemos que tem ministérios que não aceitam a Bíblia pura. Tem que ter um livro a mais, porque existe uma revelação de tal pessoa que complementa a Bíblia. Beleza. Quem morreu antes disso, então, todo mundo no inferno. Complicado. Só que aí ele disse que se a pessoa vai, e ela vai de boa fé, olha só, e ela vai de boa fé, isso quer dizer que ela não tem culpa. Então ela vai estar isenta. Olha só. E humanamente falando, é fácil de aceitar isso. Por quê? Porque afinal de contas meu coração é bom. Eu quero fazer coisas boas. Então, se alguém lá está ministrando de forma errada e eu estou aprendendo de forma errada e por isso eu pratico coisa errada, a culpa não é minha. Olha o nível que chegamos. Eu estou falando de um ministério que é cristão, tá? E o irmão contando isso porque um outro pastor falou para ele que não teria problema. Vamos lá para Oséias 4:6.
o meu povo é destruído, porque lhe faltou o conhecimento. A maioria, irmão, só prega até aqui, porque a parte que vem agora, ela é um pouco mais dura, mas é necessária. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que coisa triste. Volta o 6 lá, por favor, Tainá. Quem é que está sendo destruído aqui? Vamos tentar participar um pouquinho, pelo menos essa parte aqui só. Depois eu prometo que eu não peço mais. Mas quem é que está sendo destruído aqui? O povo. Então, se alguém vem aqui e ministra alguma heresia, quem é que está sendo destruído? É quem está ministrando a heresia? Ou é o povo? Então acabou aquela velha história de que, não, eu não tenho culpa, eu estou indo no ministério lá e está tudo certo, porque lá aceita isso, aquilo outro, e para mim é confortável. Porque hoje, nós não, mas a maioria das pessoas seguem mestres segundo o seu próprio desejo. Não foi assim que Paulo ensinou a Timóteo? Falou, a maioria vai ir para lugares onde atenda o desejo do seu coração. Se eu sou, eu não vou citar o nome, porque hoje em dia tudo é processo, né? Mas se eu tenho uma tendência a gostar de algo errado, que a Bíblia condena, não tem problema. Eu posso ir para esse fundamento que Paulo disse aos Coríntios. Eles vão edificar ou criar castelos, coisas grandes, dentro da palavra de Deus, porque eu posso pegar um texto lá, por exemplo, de João, filhinhos, não pequeis, mas se pequeis, saibas que tem um Deus no céu que te perdoa. Eu tiro ele do contexto dele, porque o contexto das cartas de João é Romanos 6, mas eu faço uma exclusão, e agora eu vou na parte do amor. Então, tudo você pode, não tem problema, tudo você pode, vinde como estás e permaneça, sendo que a Bíblia não diz isso. Jesus, em todos os momentos, ele disse, teus pecados estão perdoados, agora vai, e não peques mais. Todo que chegar diante de Deus, muda a direção da sua vida. E olha de quem é a culpa ali, ó. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Então, ou seja, é Deus falando com o altar dele, e mostrando que quem está em cima do altar, tem uma única obrigação, pregar a verdade. Vai sair metade do templo? Não tem problema. Sabe por quê? Quando Jesus alcançou 70 discípulos, ele parou, porque ele percebeu que o povo estava seguindo por algum interesse próprio. E quando ele para e ele começa a falar, que pena que a Bíblia não mostra para a gente que sermão era esse, mas eu imagino que era um sermão duro, porque ele volta para os discípulos e diz, e vocês não vão embora também não? Ou seja, todos os outros foram embora um a um, porque a palavra da verdade, ela muda, ela transforma, ela edifica, ela cura, ela liberta e ela salva, mas ela faz tudo isso para você mudar a direção dos seus caminhos. Ela não faz isso para que você venha aqui, tenha um minuto de consolo, de paz e tranquilidade, e volte para o seu lar e continue com as práticas do pecado. Não, ela muda a direção das pessoas. E agora Deus dá uma vingança. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que os filhos do sacerdote tinham a ver com o sacerdote que falava errado, que pregava errado? Lembra de Ana? Desce do templo, toda rendida. Chega Eli e fala, e aí mulher, está bêbada? Ana nos dá um tapa na nossa orelha, quanto a ministérios. Primeiro que não somos nós que escolhemos. Aprove a Deus colocar cada um no lugarzinho certo do corpo. Então é Deus que escolhe. Se você conheceu a Deus através de um ministério, seja ele qual for, lá é o lugar que você deve ficar. Se conheceu aqui, aqui é o lugar que você deve ficar. Porque nenhuma árvore dá fruto mudando de lugar em lugar. Nenhuma. É necessário tempo, maturidade,
e ser experimentado dentro do ministério que você conheceu a Deus. E Ana, diz o texto depois que Samuel nasceu. Quando Samuel nasce, sabe o que Ana faz? Ela leva para o altar do Senhor. E mais para frente diz o texto que Samuel ministrava perante Eli. Só que Eli, a Bíblia chama ele de gordo. Por quê? Porque ele roubava, ele obrigava as pessoas a contribuírem de forma ilícita, porque a contribuição ela é santa, ela tem que ser constante e generosa, inclusive, Paulo diz isso. Mas Eli usurpava desse poder, e os filhos de Eli era pior ainda, fornicavam com as mulheres dos outros. Sabe aquela situação de uma mulher vir pedir oração, o cara ia lá e já abusava. Só que Ana não saiu do ministério não, sabe por quê? Porque Ana cultuava a Deus. Ana não cultuava o homem, porque certamente se ela cultuasse o homem, ela teria saído. Quem ficaria no ministério onde o pastor não tem tempo a você? Não é assim hoje? O pastor não olha para mim, o pastor não me cumprimenta, o pastor, é sempre o pastor não, o pastor não, o pastor não. E eu? O que eu estou fazendo para o reino? O que eu estou fazendo para contribuir, para que o ministério cresça? Qual que é a minha parte que eu estou isento? É complicado. Precisamos conhecer a Bíblia, precisamos conhecer Deus. Em resposta a pergunta que eu fiz sobre Deus não aceitar a oferta de Caim, vamos para Gênesis 3,17. Tainá? Gênesis 3,17. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, certo, e Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida, maldita é a terra. Quem amaldiçoou a terra? Deus. E aí Caim vai e leva um fruto da terra para oferecer a Deus. Deus é mau? Ou Deus já tinha instruído e ele não entendeu? Se eu não conheço a Deus, nem cultuar a Ele eu consigo. Eu posso achar que consigo. Eu posso vir aqui chorar, me derramar em lágrimas, mas Deus não está se agradando. Sabe por quê? Porque Ele tem princípios, e Deus não quebra nenhum dos seus princípios para favorecer a ninguém. Qual a nossa vantagem? Ele já nos deu tudo, já nos informou de tudo. Cabe a nós pegarmos. Como? Lendo, estudando, meditando, praticando e disseminando a palavra de Deus. E uma mentira que os carismáticos contam é que Deus nos aceita como somos. Com certeza não, irmãos. É necessário se arrepender. E eu digo além, se arrependimento só fosse suficiente, seria uma mentira. Porque nós vemos pessoas na Bíblia que se arrependeram, mas não se salvaram. Sabe por quê? Após o arrependimento, segue-se uma outra orientação. Como que Jesus fazia? Vinha algum leproso, ele, seus pecados estão perdoados, agora vai. Esse vai é o id. É o id. Vai e divulga o que é que está acontecendo. Sabe uma outra mentira que contaram pra gente? Evangelho quer dizer boa nova. Sabiam disso? Que evangelho não quer dizer boa nova? Meus irmãos, quando eu descobri isso, eu fiquei simplesmente abismado. Porque a minha vida inteira eu ouvi isso, que evangelho é boa nova. Só que na verdade evangelho é notícia alvissareira, que quer dizer algo que acabara de acontecer, que me impactou
e agora eu quero divulgar, porque eu quero a mesma mudança que aconteceu em mim e nos outros. Você percebe que quando você é novo convertido, é assim que funciona? Eu me lembro da minha conversão, como hoje. Eu voltava para a casa dos meus parentes e eu porque queria que eles se convertessem como eu me converti. Eu enchia as paciências deles. Eu queria, Jesus é maravilhoso, Jesus faz isso, faz aquilo. Do jeito que você está não dá certo. Jesus é o cara. E é assim que funciona quando você é novo convertido. Passa-se o tempo, a gente não vai se alimentando mais da palavra de Deus, isso vai se esfriando. Vai se esfriando ao ponto de que daqui a pouco eu já não falo mais de Cristo nos lugares onde eu estou. Ontem eu tive uma tarde gloriosa. Gloriosa. A partir do momento que eu saí de casa, eu peguei um Uber e fui até o hospital lá onde a Eliane teve o bebê. Não podia entrar, fiquei com o Wagner, almocei com ele lá próximo. E há muito tempo eu não conversava com o Wagner, acho que tem mais de uns 2 anos que a gente não se fala com o tempo. A maioria é só se encontrar aqui na igreja, Pai do Senhor, e fui, tchau. E no Uber, quando eu desci do Uber, uma outra mulher que ia entrar, porque foi dentro de um shopping, ela me viu chorando e viu o Uber chorando. E ela achou estranho e falou: moço, aconteceu alguma coisa? Aí eu falei: não, é só a presença de Deus sendo derramada em todos os lugares. E sabe o que aconteceu? O menino era desviado, estava afastado do caminho do Senhor. E eu já entrei no carro, já dizendo: Jesus é maravilhoso. Minha vida pode estar com todos os problemas do mundo, mas Jesus continua sendo maravilhoso. E fui contando a minha vida, e ele foi se abrindo, daqui a pouco lágrima para tudo quanto é lado. E quando chegou o momento, ele falou: poxa, você não quer andar comigo o dia inteiro hoje não? Mas, irmãos, sabe quem faz isso? É Deus. É somente Ele. Se eu me alimento da palavra de Deus, eu dissemino a palavra de Deus. Se eu não leio a palavra de Deus, eu vou disseminar o quê? Qual será o meu assunto? O que é que está dentro do teu coração? Eu fiquei duas semanas, acho que sem vir aqui. Domingo retrasado, a minha sogra chegou do Paraná, a gente foi passear com ela. Aí domingo retrasado. Aí domingo passado, eu não lembro o que foi, mas também a gente não conseguiu vir. 15 dias. É horrível. Congregar uma vez por semana é horrível. E quando você congrega uma vez por semana e você passa uma semana, já é 15 dias. É horrível. Eu cheguei aqui parecendo... Eu não me considero um desviado nunca, porque eu leio e estudo todos os dias. Mas coisa boa é congregar, é sentir o calor dos irmãos. É sentir o abraço de cada um de vocês. Eu sei que eu não falo com a maioria não fala comigo, mas é questão de tempo mesmo, é questão de encontro e desencontro. Mas é muito gostoso estar aqui, irmãos. Eu estou morando longe, então às vezes eu vou em outro ministério, mas não é a mesma coisa, sabe por quê? Lá é rebanho de Cristo também? Não tem problema não, é rebanho de Cristo sim, vamos nos encontrar no céu. Mas eu nasci aqui dentro. Toda a minha vida eu passei aqui dentro. Então quando eu olho para alguns irmãos, eu estava vendo aqui os adolescentes junto com os jovens, vendo meus filhos aqui com 12, com 15 anos, vai fazer a Sofia, e vendo alguns jovens que era da minha época também, que quando eu ainda era jovem, não casado, eu senti uma nostalgia, porque era muito bom ser jovem aqui. Não sei se o Carlinhos lembra disso, mas você também era daqui, né, Carlinhos, há muito tempo. É muito bom ser jovem num lugar onde as pessoas te acolhem. É muito bom ser adolescente em um lugar onde as pessoas te acolhem, onde você tem condição de reclinar no ombro de alguém. Eu não sei se alguém aqui já frequentou a casa de outro, mas se tiver espaço, faça isso. Eu me lembro que quando eu me converti aqui, se não fosse a casa de alguns irmãos, eu nem conseguiria congregar aqui, porque eu morava muito longe, lá no bairro dos Pimentas, e na época não tinha o bilhete único, então era 5 quilômetros da minha casa até um ônibus, depois pegava um ônibus, descia no Continental 5, e do Continental 5 vinha para cá a pé, porque não tinha outro ônibus. E aí eu dormia na casa de alguns irmãos, porque eu tinha dinheiro para vir uma vez só. Então eu queria ficar o sábado e o domingo, eu tinha que fazer amizade, irmãos. Tinha que fazer amizade. Igreja é isso.
compartilhar. E é muito gostoso quando encontram um lugar desse. Então, quando eu fico um pouco longe, meu coração treme, irmãos. Meu coração treme. Porque eu entendo que aqui eu aprendi muito. Aqui eu fiz muitos amigos. Fiz e faço e tenho. Muitas pessoas até que já saíram daqui. Um testemunho meu. Deus já me usou para batizar alguém aqui no Espírito Santo. E quem é muito antigo aqui vai lembrar do jovem Richard. Quem se lembra dele? Nossa, bastante gente até, hein? Pensei que ia ter menos. O jovem Richard, um belo dia, ele me abraça e fala: eu preciso de você. Na verdade ele estava falando que precisava do Espírito Santo, mas ele não sabia o que era isso. Então ele me abraçou e disse: eu preciso de você. E começamos a falar em mistério, irmãos. Assim, do nada. Algo de Deus. Porque, irmãos, que mérito a gente tem. Que mérito a gente tem de estar aqui, de estar ali. Que mérito a gente tem? Nenhum. É tudo para honra, glória e exaltação do nome de Deus. Então tem história, irmãos. Eu vi paraplégico andar aqui. Eu estava falando com o Wagner ontem. O templo ficou bonito, fantástico, maravilhoso. Mas eu tenho saudade daquele porãozinho que a gente congregava ali. Muita saudade. Porque pensa num lugar que tinha mensagem, daquelas de arrepiar. De arrepiar. Eu me lembro como hoje, um dia, um jovem, eu não lembro o nome dele, porque eu não conheço ele, mas ele começou a cantar aquele louvor, com um violãozinho só, do Thales, que diz, eu não esqueci agora a letra, alguma coisa tipo: eu pequei e Deus me regenerou. O pastor até pediu para cantar de novo depois, porque aí o céu baixou. O céu baixou. E sabe o que precisa para o céu baixar? Quebrantamento de coração. Então, se o céu não está baixando hoje, ou não baixou ontem, ou não vai baixar amanhã, a culpa é nossa. Porque o que Deus quer é olhar aqui, esquadrinhar, como diz Jeremias 17, e ver o coração que está quebrantado, e se revelar a esse coração, e mostrar que Ele ainda é Deus, que Ele ainda cuida, que Ele ainda guarda, que Ele ainda restitui, que Ele ainda renova, que Ele restaura. Deus é maravilhoso. E a gente se perde por causa de nada. Ao qual bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Que união? Se eu quero satisfazer a minha vontade, a minha carne o tempo todo, que união é essa? Onde eu só consigo falar e apontar o erro. Eu não consigo olhar para mim e ver a trave que está no meu coração. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós não fomos ensinados a ouvir o não de Deus. Infelizmente, nós não fomos ensinados a seguir e aceitar o não de Deus. Mas hoje você vai aprender um pouquinho. Não, no hebraico, quer dizer este. É um nome complicado mesmo. Este. Que quer dizer Ló. E não Ló lá, o sobrinho de Abraão. Porque lá é Lot. Tem um T na frente. É Ló. E a formação dessa palavra não é um conjunto de 3 palavras: Lamed, Vav e Aleph. Lamed quer dizer autoridade. E pela formação da palavra, o Aleph, ele é uma forma de cajado, que no Israel antigo ele era usado pelos professores que ensinavam. A palavra Vav quer dizer conectar. E a palavra Aleph quer dizer espiritual. Então toda vez que eu recebo e que você recebe o não de Deus, é Deus mostrando: eu preciso que antes que você receba, que você se conecte comigo, e que eu possa te ensinar, e você de mim possa aprender. Se Adão ou Eva
tivessem entendido o não de Deus, eles não teriam saído do jardim. Porque Deus só deu um não. Só um. Então, irmãos, o não de Deus é hoje, se você estiver recebendo o não de Deus, não se inquiete, fique tranquilo. Sabe por quê? Porque o não de Deus hoje é um sim para o nosso sucesso amanhã. Porque nós vamos estar aprendendo com Ele, andando com Ele. Meus irmãos, o tempo se foi. Isso aqui é um estudo de 25 páginas sobre a carta de Paulo aos Coríntios. Primeira parte eu ministrei lá no Ministério Heróis da Fé, foi 1h20, tem mais 3 partes de 1h30 cada, será em julho agora novamente. É legal, é gostoso quando o ministério tem um trabalho de ensinar a pessoa a ler, a estudar, porque coisas pequenas às vezes nos tira da presença de Deus, mas quando você se dedica em aprender, por exemplo, eu vou te dar só um exemplo do Pai Nosso, que foi dito aqui hoje. Pai nosso do que estais no céu, santificado seja o teu nome. Como é que a gente pode santificar o nome de Deus? Há alguma coisa que eu possa fazer para deixar o nome de Deus menos santo ou mais santo? Então, como oração modelo, eu aplico na minha vida dessa forma: Pai nosso que estais no céu, que a minha vida, que os meus passos, que os meus olhos, que os meus ouvidos, possa em tudo o que fizer, mostrar e revelar quão santo o teu nome é. Só um pouquinho para você ter o gostinho, para ter mais coisas. Aqui, como eu disse, são 25 páginas. Não arranhei nem meia página ainda. Que Deus abençoe a cada um de vocês. O nosso pastor eu compartilhei com o nosso pastor esse projeto lá do Ministério Heróis da Fé. Ele tem isso no coração também. Infelizmente eu ainda não consigo estar aqui dia de semana, mas Deus proverá. E quando isso acontecer, meus irmãos, eu não vou sair daqui mais não, porque esse lugar é manto, esse lugar é muito gostoso. E não é pelo lugar não, é por vocês. É por cada um irmãozinho que nem está aparecendo, mas está aí no coraçãozinho. Senhor, usa ele. Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Usa quem pegar o microfone. Pai, quem subir ali, que seja resplandecido pela tua glória, que a tua presença possa se manifestar, e que o desejo do teu coração possa invadir o coração dele, e que ele possa transformar este lugar num incêndio. Como diz Spurgeon: ou faça fogo no seu sermão, ou coloque ele no fogo. E o que transforma e o que faz isso é a palavra de Deus, pura e simples, só a palavra de Deus, desde que entendida. Não dá para a gente entrar numa reunião como essa e sair sem entender que tem que ter mudança em nossas próprias vidas. Que Deus possa conceder uma outra oportunidade para nós, e que o nome dele seja sempre glorificado e exaltado através de nossas vidas e de nossos passos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos, em nome de Jesus.